Vamos iniciar nossa entrevista aqui com a doutora Maria Rafaela San Giacomo Gomes. Vou tratá-la a partir de agora só por doutora Maria Rafaela, para ficar mais simples, doutora. Mais uma vez, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Faz alguns dias que a gente está tentando marcar a entrevista e agora aconteceu. Deu certo agora, graças a Deus. Isso sim. E vamos falar então sobre temporários na agricultura. A gente sabe que aqui em Itaquarituba, na nossa região, a gente tem bastante temporários, né? É uma região essencialmente agrícola e os nossos amigos que trabalham aí como temporários na agricultura têm que ter aí direitos respeitados. É isso, doutora? Isso mesmo. Surgiu esse contrato safrista que a gente pode falar. São vantagens tanto para o produtor quanto para o trabalhador, né? De antemão desse contrato, nós temos todos os direitos resguardados, mas para o produtor rural em si, ele é bem vantajoso, porque nós temos algumas vantagens em si, porque o produtor ali, ele não precisa ficar com um empregado o ano inteiro, ele fica ali 1, 2 meses com ele, sem pagar todas as verbas. E, além do mais, ele pode ajudar esse trabalhador a crescer mais no seu emprego em relação a se especializar, dar outras vantagens para ele. No caso, é uma segurança também para o produtor. Claro, a maior segurança seria para o produtor. Porque ele não precisa pagar aviso prévio e nem a multa dos 40% do FGTS. Doutora, como que é o nome desse contrato mesmo? Contrato safrista, de safra. De safra. E esse tipo de contrato existe há muito tempo? Como é que é? Sim, ele entrou em vigor já faz alguns anos. É bem utilizado, mas antes não existia preocupação de formalizar ele. Hoje já vem uma preocupação do produtor em deixar registrado, se organizar com o seu empregado para que não haja futuras reclamações trabalhistas. No caso, um empregado temporário, empregado por safra, ele trabalha quanto tempo mais ou menos aí para o empregador? Tá. De antemão, falando do produtor rural, existem vários períodos que precisam ser respeitados: colheita, plantio. A gente pode ser utilizado por 2 meses ao decorrer de 2 anos. Podem ser 2 meses aqui, passados-se 6 meses mais 2 meses, respeitando-se 2 anos. Então, esse é um contrato realmente para safra, para uma safra. Para uma safra, seja de colheita, plantio. Legal. Doutora, com relação a esse contrato safrista aí, os agricultores e os trabalhadores, eles têm noção disso aí? Todo mundo conhece ou não? Acredito que sim, mas o que se espera mais de conhecimento dos produtores, mesmo se preocuparem em formalizar, colocar cláusulas que respeitem as duas partes, para que, como eu já disse, não haja futuras reclamações trabalhistas, que resguardem mais os direitos. E com relação a essas cláusulas, quais as mais importantes que que a senhora destacaria pra gente aí? Sim, seria o período. A gente denominar esse contrato como contrato de safra e colocar o período que o empregado está a dispor do empregador. Esse seria a grande vantagem para o empregador rural. Legal isso. E no caso, a senhora falou sobre as vantagens, mas Sim. A senhora tem conhecimento aí de trabalhador que é abordado pelo empregador, que quer fazer o contrato e de repente o empregado não quer fazer esse contrato? Ocorre isso, doutor, ou não? Eu acredito que ocorra sim, mas assim, mais por Desconhecimento? Desconhecimento, sim, porque é vantagem para os dois lados. Eu acho que é mais por desconhecimento mesmo. Interessante isso. E a gente sabe que a pessoa precisa estar segurada, né? Se eventualmente acontecer alguma coisa ali e tal, né? A pessoa tem todos os direitos garantidos, claro, né, doutora? Sim, as duas partes. A gente trabalha em cima de leis já para resguardar os direitos das duas partes, como eu já disse. E formalizando o contrato, eu acredito que exija também um respeito maior entre eles e continue isso por mais tempos, mais anos, e a prestação siga de boa fé para as partes. No caso, a senhora falou aí sobre esses períodos picados, não sei se eu Sim. posso falar isso. Nesses intervalos, o empregado ele pode trabalhar para outro empregador ou não? Claro, por isso que é feito o contrato, o término do contrato acaba todo
o comprometimento do empregador com o empregado ou vice-versa. Então acabou aquela fase ali, aquele período, ele pode dispor à disposição para outro empregador, depois se ele quiser voltar, ele volta? Sim. É isso que acontece. Acabado esse período, acaba-se toda a responsabilidade de ambas as partes. Doutora, e com relação aos direitos dos trabalhadores, eles estão a cada dia que passa mais respeitados, né? Isso é muito interessante, porque antes a gente não tinha um respeito com eles, né, em si, mas com a CLT isso já veio se abordando mais, e cada vez mais com os anos se passando a gente tem isso resguardado, e é o nosso papel de advogado garantir isso também. A senhora é uma advogada bastante jovem aí, mas com certeza, né, sabe bastante dessa área, né? Tem bastante conhecimento disso. No passado, quais eram os direitos dos trabalhadores que eram mais violados na agricultura? Na agricultura? Isso. Acredito que as horas se ultrapassassem, não era respeitado o período que ali deveria, período noturno, tanto alimentação, resguardo para eles terem uma alimentação em um local que seja coberto, que não fosse ali mesmo na roça. É claro que acontece, porque a gente está falando de prática, mas por lei isso é resguardado, a água, o banheiro, o local até para tomar um banho. Isso antes não se exigia, e hoje o empregado tem todos esses direitos resguardados. E isso tudo pode ser colocado nesse contrato? Tudo nesse contrato, tanto no contrato de safra ou contrato de trabalho normal, né? Doutora, e quando esses direitos não são respeitados? A gente sabe que os nossos amigos agricultores, né, o pessoal do agronegócio de Itaquarituba, da região, respeita bastante, né? Os empregados aí e tal, né? Mas a gente tá falando aqui sobre situações que realmente podem acontecer, não só aqui na região de Itaquarituba, mas em outras regiões. E a gente sabe que a maioria realmente respeita aí o trabalhador rural. Mas se o trabalhador sentir que foi violado um direito seu, por exemplo, tá faltando um banheiro lá, tá faltando uma água legal para ele beber, ele tem que procurar quem? A gente tem o Sindicato Rural, que está à disposição também, e nós advogados. Eu tenho uma especialização no rural, mas tenho de antemão aquele que trabalha também na nossa área, seja qualquer outra especialização, está ali para garantir esses direitos dos trabalhadores. E essa questão aí de o empregado ser associado ao sindicato, é importante isso, doutora? Muito, muito importante. Porque ali são debatidos direitos, são garantidos a eles, mesmo se o produtor não está ciente de alguma coisa, eles estão ali para brigar pelos empregados e de antemão assegurar vários direitos. Doutora, o trabalhador, ele tem contato aí com o empregador. Vamos falar sobre a elaboração aí desse contrato. Como é que funciona? Quem que elabora isso? Como é que funciona? Tá. Você falou de uma questão bem importante. Hoje no meu escritório chegam mais ou menos umas 60% de futuras reclamações que poderiam ser evitadas. Nós advogados estamos ali para já escrever a minuta, debater o contrato entre as partes, colocar cláusulas, explicar para o trabalhador o que ele está assinando, porque muitas vezes se assinam coisas que não são explicadas. A gente tem uma Constituição que é muito difícil para as pessoas leigas entenderem, que eu acho totalmente errado. Então a gente está ali para elaborar, para explicar e formalizar boa fé entre as duas partes. Então, no caso, a assinatura do contrato pode ser feita ali na frente do advogado, da advogada. Vocês explicam tudo ali e isso acontece naquele momento. Se chama consultoria jurídica. A gente está ali antemão do que se pode ir lá para frente. Reclamação ou um dano moral ou tudo que pode se ocorrer depois. A senhora falou sobre esse 60% das reclamações acontecem... Olha, eu chutei baixo, mas é bem mais. Poderiam ser evitadas. E naquele momento, doutor, ali da assinatura do contrato, da discussão sobre o contrato, o trabalhador e o produtor, eles conseguem se entender assim, tranquilamente e tal, né? Ou pinta algumas dúvidas? Sim, as dúvidas acontecem. Como eu disse, nós estamos ali para sanar. Mas nós temos leis que... Quais são as dúvidas mais frequentes? As dúvidas. De antemão do produtor. O produtor, ele quer ali ficar mais seguro a não ter que pagar tantos encargos, uma melhor via para que ele não tenha tanto prejuízo futuro. E de antemão do trabalhador, ele também quer que seja assegurado ao contrário, que ele tenha todos esses encargos, que
tenha direito às férias, ele quer saber todos os seus direitos e se é vantajoso mesmo para ele assinar esse contrato. Mas com certeza, né, bem explicadinho ali, o pessoal chega, né, a um acordo. É muito interessante, porque depois de assinado, isso se repete em colheita, em plantio. Aqueles que têm armazenamento dentro da cidade também pode ser aplicado o contrato safra. É bem interessante. Inclusive, a senhora destacou pra gente aqui, a senhora mandou pra gente uma pauta, né, pra gente abordar esse Sim. assunto. Aqui tá, né, onde e em qual área, né, pode ser utilizado esse tipo de contrato. Sim. Quando a gente se diz rural, a gente pensa ali na área verde, na fazenda, no sítio. E não se resume a isso, né? Não, é aquele que tem o armazenamento dentro da cidade, de silo, ele pode também ser usado o contrato de safra. Isso já é bem pacificado e a gente consegue utilizar esse contrato. Interessante isso. Quem quiser mais informações sobre esse contrato de safra, pode entrar em contato, né, com a senhora aí. Sim, tem as suas redes sociais, né? Informa pra gente, por favor. Claro, eu tenho a minha página no Instagram, que é M. Rafaela Sangiacomo. Também, eu acho que depois a gente deixa na matéria alguma coisa mais específica. E o meu celular, que eu também acho que a gente deixa depois lá. Então, se a senhora quiser passar, né, o seu celular, posso? É claro que a senhora não está fazendo propaganda aqui, né? Não está pedindo assim para entrar em contato com a senhora, pois sim. A pessoa pode entrar em contato aí com outro advogado, né? A questão aqui não é propaganda, mas quem quiser dirimir, códigos de éticas. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato então ou pelas redes sociais ou diretamente com a senhora no celular, é isso? No celular, lá na rede social tem meu celular, eu prefiro não falar ele aqui pra gente respeitar mesmo, mas lá tem todos os acessos possíveis. Legal, nós conversamos aqui no Pop News com a doutora Maria Rafaela Sangiacomo Gomes, falou pra gente sobre direitos trabalhistas, sobre contrato safrista. A gente vai com certeza receber aí a doutora em outras oportunidades. A gente fez aqui uma entrevista com a pauta fechada, mas uma próxima oportunidade aí a gente vai abrir aí para perguntas dos nossos amigos e amigas que sempre acompanham a gente. Deixa eu ver se a gente tem participação aqui para outros assuntos, doutora, aqui do Pop News, mas é o seguinte, numa próxima oportunidade aí, a gente vai abrir aqui até pro pessoal participar, né? Por telefone e tal, para que o pessoal faça perguntas diretas aí pra senhora, pois realmente a gente sabe que existem muitas dúvidas com relação aos direitos, né, dos trabalhadores, e a senhora tá aqui muito gentilmente, né, para atender a gente, para responder a todas essas questões, doutora. Muito obrigada, agradeço. Foi de grande valia estar aqui nesses minutos. Espero que se repita nossas entrevistas e que eu possa ter ajudado de alguma maneira. Legal, obrigado, até a próxima. Obrigada.